Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Hoje é o nosso domingo do culto de missões. Na verdade, seria domingo passado, mas a Junta de Missões entendeu que hoje seria melhor. Então eu terei pouco tempo e por isso essa mensagem será dividida em duas partes. Uma para você ficar com gostinho de quero mais e à noite o restante, que será a cena dos próximos capítulos. Então você vai ter que vir pela manhã e à noite para entender o contexto inteiro e certamente você estará aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 33 de Êxodo, que sem dúvida alguma é um dos capítulos mais importantes de todo o Antigo Testamento. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas há determinados capítulos, determinadas passagens, episódios, personagens, que sem dúvida alguma são importantíssimos mais do que qualquer outro motivo, porque eles balizam, por exemplo, revelam um pouco mais de quem é esse Deus, de como é o seu caráter, os seus atributos, como ele estabelece a sua vontade, como ele se relaciona com o seu povo. Em alguns capítulos isso fica claro pelas palavras que Deus profere, mas também pelas atitudes que ele tem. E esse é um deles. Outros capítulos são importantes porque revelam quem nós somos, e também revelam o nosso caráter, e também revelam as nossas atitudes e os nossos relacionamentos com Deus. E conhecendo bem quem é Deus e conhecendo bem quem nós somos, sem dúvida alguma nós caminhamos bem, porque evitamos o engano acerca de quem é Deus e, consequentemente, não o adoramos de qualquer maneira, não o obedecemos segundo o nosso critério, não o glorificamos a não ser da maneira como ele quer ser glorificado. E evitando de ter uma ideia e uma visão equivocada acerca de nós mesmos, nós não caímos no auto-engano de acharmos que somos mais do que somos, ou, ao contrário, menos valor para Deus do que de fato nós temos. Portanto, esse é um desses capítulos que revela muito essa relação entre quem é Deus e quem é o homem. E este homem, particularmente o homem que entrou em aliança com Deus, homem ou mulher, o povo de Deus que entra em aliança com ele. Propositadamente eu vou ler o capítulo inteiro, porque se faltar tempo para que eu fale, não vai faltar tempo para que a palavra de Deus fale. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor.
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, Josué, o seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Eis que dizes para conduzir este povo, mas não disseste: quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço então que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Então disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, ilumina o nosso coração, abre a nossa mente e nos dá compreensão da tua palavra. Palavra inspirada pelo teu Espírito. Nós pedimos que seja também palavra iluminada no nosso coração, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Presença, face, glória. São essas três palavras as palavras-chave desse texto. Presença, face, glória. Essas três palavras balizam de alguma maneira a relação de Deus com Moisés e por meio de Moisés com o povo. Era um momento, a maior tragédia que já tinha acontecido com o povo depois da saída do Egito. No capítulo anterior, no capítulo 32, o povo que esperava que Moisés descesse do monte do Senhor, o monte Horebe, com a lei do Senhor, havia se prostituído e construído um Deus para eles, segundo a imagem e semelhança deles, um bezerro de ouro. Foi a passagem mais trágica que o povo de Deus experimentou até aquele momento depois que foi do Egito. Era mais do que simplesmente uma brincadeira de fazer um boneco, um bezerro de ouro para cultuar. Era uma afronta a Deus. Era cuspir na cara de Deus. Era dizer que Deus, de fato, não é Deus dele. Haviam ouvido no 19 sobre as minhas asas de águia, que emana leite. Eu sereis o meu povo. O povo sabia da aliança de Deus, da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus, quando 430 anos depois da promessa feita a Abraão, já tinha passado Isaque, Jacó, os 12 patriarcas no Egito, e agora sendo Moisés o grande líder que havia de se cumprir, e de fato se cumpriu. E apesar disso, esse povo substitui
Deus, um bezerro construído a partir das joias, do ouro, que eles mesmos receberam como despojo de guerra, da guerra que o Senhor estabeleceu com os deuses do Egito. Se você bem, um dos mandamentos que Deus faz para o povo é que recolhessem dos seus vizinhos egípcios joias, ouro, que depois seriam servidos para a construção dos artefatos do templo e que agora eles usavam para construir um bezerro e afrontar Deus com a idolatria. O que você faria no lugar de Deus? O que a gente faz como pai, como mãe, como irmão, como amigo, quando apesar da bondade que nós dedicamos a alguém, sem questionamento algum, com todo desprendimento, generosidade e bondade, nós somos retribuídos com atitudes de afronta, de desobediência, de rebelião e teimosia. O que é que nós fazemos? Nós nos magoamos. É virtualmente impossível você não se magoar quando uma atitude que você tem de volta de uma pessoa que você ama não é a atitude de fato condizente com o amor que você expressa para ele. Eu costumo dizer que você não se magoa com alguém que você não ama. Se alguém pisa no seu pé no ônibus, você fica com raiva. Mágoa não. Mágoa você fica quando você ama alguém, quando você é bom para com a pessoa, que você tem uma expectativa dessa aliança e dessa relação. Portanto, Deus tinha todos os motivos para ficar magoado, como homens e mulheres ficam. Mas esse capítulo 33, apesar de Deus deixar claro a sua indignação e de chamar esse povo de obstinado, teimoso, que se ele estivesse com eles ali naquele lugar, o resultado não seria bom, porque a presença santa de Deus não consegue se compatibilizar com esse tipo de pecado, de rebelião e de teimosia. Apesar disso, Deus não permanece na sua mágoa, entre aspas. Ele fala da sua presença, da sua face e da sua glória. E ele revela em pleno Antigo Testamento que ele é um Deus gracioso e amoroso, que ele é um Deus que perdoa, embora não sem abrir mão, ou não abrindo mão da sua santidade. E é exatamente através de Moisés que ele estabelece isso, que Deus, mesmo indignado com a atitude do povo, consegue ser gracioso para com eles, por meio da aliança que ele fez, aliança que Moisés mediava como o intermediário entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. O que nós aprendemos desse texto? Como nós, em pleno século 21, como povo também da aliança, que também construímos bezerros de ouro, que também somos rebeldes contra o Senhor, e não uma vez, mas várias vezes ao longo da vida, que rejeitamos frequentemente a bondade e a graça de Deus, embora digamos que não, que substituímos Deus na nossa mente, no nosso coração, como o afeto mais profundo, aquele que devemos adorar acima de tudo, acima de todos, que devemos amar acima de tudo e acima de todos, com todo o nosso coração, e ao invés disso, fazemos dele um despachante de luxo, de quem nós nos aproximamos quando precisamos e a quem nós rejeitamos quando, teoricamente, não estamos precisando. O que é que esse texto nos ensina? A primeira coisa que Deus nos ensina nesse texto é o equilíbrio perfeito entre a santidade de Deus e a graça de Deus. Quando eu leio esse texto e releio, e propositadamente eu leio numa versão hoje, que não é a versão que você viu projetada, a versão que você viu projetada é atualizada, que é a versão oficial da nossa igreja, quando lemos os textos devocionais. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. É porque, olhando esse texto em várias versões, eu achei essa versão mais clara em algo que eu gostaria de estabelecer para os irmãos como o primeiro ponto, que é o único ponto desta manhã, os outros vão ficar para a noite. É que Deus equilibra de maneira perfeita a sua santidade e a sua graça.
Ele não abre mão do seu caráter, que expressa na sua santidade, de que ele é um Deus absolutamente distinto da sua criação. E ele faz isso de diversas maneiras. A primeira delas é negando, a princípio, que iria com aquele povo teimoso, para que aquele povo não fosse consumido pela sua presença santa. Veja que a razão que Deus tem para estabelecer que ele não estaria com o povo fica muito claro no versículo 3 que você leu. Diz assim: vão para uma terra que emana leite e mel, a promessa está mantida, portanto, mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Qual era a razão que Deus dizia que não iria para com o seu povo? Para que eles não fossem destruídos. Você percebe o que Deus está dizendo aqui? É melhor que eu não vá. É melhor que eu não vá. Eu sou santo, vocês são um povo teimoso. O que vocês fizeram hoje, vocês vão repetir, eu já sei que vocês vão repetir. Eu sou o Deus onisciente. Não vai ser somente nessa ocasião, vai ser em várias ocasiões que vocês vão fazer coisas semelhantes a essa, para me afrontar, para me desagradar, rejeitar a minha presença. Então é melhor, porque eu sou um Deus santo, mas também sou gracioso, que eu não vá no meio de vocês. Curioso, né? É que algumas vezes, quando a gente tem um desagrado, uma mágoa, um ressentimento, a primeira coisa que a gente faz é evitar a presença da pessoa que nos magoou, mas não pela mesma razão que Deus faz. Veja, por que eu e você evitamos a presença de uma pessoa que nos magoou? Para não nos magoarmos de novo. Veja como o nosso coração é autocentrado. Nós não queremos nos magoar. Nós não queremos que a pessoa faça de novo e a gente sinta aqueles sentimentos terríveis que a gente um dia sentiu. Mas Deus não. Apesar de santo, saber como o povo poderia afrontá-lo e como o povo seria injusto ao repetir esse comportamento várias vezes nos 40 anos do Êxodo, qual era a preocupação de Deus? Qual era o foco que Deus tinha na sua mente, no seu coração, ao dizer para Moisés: eu não irei com vocês? É para o bem de vocês. É para que eu não os destrua. Você percebe o amor gracioso de um Deus que, tendo todos os motivos para estar magoado, se preocupa com o bem-estar daquele que magoou? Você consegue entender como isso é absolutamente impensável para nós? Quando nós nos sentimos magoados por alguém, muitas vezes o que nós queremos mesmo é que essa pessoa se estrague, que essa pessoa se dane lá para lá. Muitas vezes, inclusive, expressamos isso. Muitas vezes fazemos coisas de retaliação e de vingança para punir aquela pessoa. Deus não. Deus diz assim: é melhor que eu não vá, porque isso vai se repetir. Mas o problema não é que ele se repita e que eu me sinta magoado de novo com vocês. É que eu vou ter que destruí-los. Porque a minha santidade me obriga a acabar com o pecado. E se vocês fizeram isso agora e farão depois, é melhor que eu não vá. A santidade e a graça de Deus não são duas forças opostas que ora puxam Deus para um lado, ora puxam Deus para o outro. A santidade e a graça de Deus são dois atributos igualmente perfeitos, porque todos os atributos de Deus são perfeitos. Imagine uma pedra preciosa com várias facetas, todas elas iguais, como um grande diamante com todas as facetas iguais, que refletem a mesma luz de maneira diferente, de modo que você, se olhar de um lado ou de outro, verá da mesma maneira a glória daquela peça. Assim é o ser de Deus e os seus atributos. Olhar Deus pela via da santidade, olhar Deus pela via da graça, revelam o mesmo Deus, que consegue de maneira harmônica e equilibrada e única e singular ser santo como só Ele é santo e ser gracioso como só Ele consegue ser gracioso. E isso fica muito claro. No desenrolar da conversa entre Deus e Moisés,
Isso vai ficando mais claro porque Deus vai condescendendo até um limite, que é o limite de Moisés vê-lo face a face. Como ficará mais claro à noite, quando terminar a exposição desse texto, Deus não vai abrindo mão da sua santidade. Ele continua dizendo: ninguém verá a minha face e sobreviverá. Mas, ao mesmo tempo, ele vai e envia um anjo a princípio. Pela intercessão de Moisés, ele diz não somente um anjo, mas sim, pela sua intercessão, a minha presença irá com você, mas não necessariamente com o povo. E eu tomarei conta do povo por meio e intermédio de você. Eu cuidarei de você e você cuidará do povo. Porque se eu for cuidar diretamente do povo, esse povo não sobreviverá, porque eu sou santo e esse povo é pecador. Aqui nós temos uma tipificação do que Cristo faz quando Deus nos aceita, não por nós. Deus não nos ama e é gracioso por causa de nós, irmãos, mas por causa de Cristo. Assim como ele foi gracioso e amoroso para com aquele povo por causa de Moisés. Quando nós oramos em nome de Jesus, não como uma senha mágica, mas baseado nos méritos dele que nós não temos, porque se nós nos dirigíssemos diretamente a ele, sem a mediação de Cristo, nós seríamos consumidos, porque nós somos este povo, igualzinho a este povo, a quem Deus disse assim: eu não irei com vocês, porque eu terei que destruí-los, porque vocês são povo teimoso e rebelde, povo pecador, e eu sou santo. Ele não somente condescende, quando ele diz: eu irei com você, Moisés, e você lidará com o povo, mas também quando Moisés dizendo no verso 15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, Moisés apela a um argumento que é absolutamente importante, que é o testemunho de Deus diante das nações. Veja o que Moisés diz: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco da maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés apela para que a glória do nome do Senhor não ficasse vituperada, envergonhada, manchada pela ausência dele junto com o seu povo. E Deus condescende. Deus é gracioso. Queridos, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, seja num momento de culto como esse, juntos, como povo da aliança, seja quando dobramos os nossos joelhos ao pé da nossa cama, pela manhã, à noite, à tarde, em qualquer momento, seja quando abrimos a sua palavra, seja quando estamos no trânsito e lembramos de algo que precisamos resolver e não temos forças nem capacidade e rogamos a Deus, todas as vezes que nós dirigimos o nosso pensamento, a nossa devoção, a nossa necessidade para com o Senhor, saibam vocês, Deus não tem dilema nenhum entre a sua santidade e a sua graça. E Ele consegue conjugar esses dois atributos de maneira tão perfeita e harmoniosa que você pode contar com a graça dEle, ainda que não com uma graça barata, que não leva em conta a sua santidade e o seu pecado. Hoje nós não temos um Moisés que ele mesmo pecou, que ele mesmo errou e que ele mesmo desagradou a Deus. Lembre-se que ele não entra na terra prometida justamente por isso. Nós temos Cristo, o intermediário perfeito, o mediador perfeito. Nós não temos um Moisés que não podia ver a face de Deus como qualquer outro homem, embora fosse o intermediário, embora fosse o mediador. Nós temos o Cristo que é a face de Deus, a ponto dele dizer àqueles que com ele estavam: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. A ponto do apóstolo Paulo dizer que na face de Cristo nós descobrimos quem Deus é. Por isso, muito mais ousadia, confiança nós devemos ter de que Deus, apesar de santo, e nós, apesar de sermos teimosos, Deus também é gracioso para conosco por causa de Cristo, não por causa de nós.
A presença que garante a presença de Deus conosco é a presença de Cristo à direita do Pai, intercedendo por nós. Como um dia foi a presença de Cristo na cruz do Calvário, como um dia foi a presença de Cristo caminhando com os seus discípulos, e como um dia será a presença de Cristo voltando e reinando no nosso meio. Lembre que a última paisagem do Apocalipse é uma paisagem sem santuário, sem culto, nós dizendo, sem santuário para o culto, porque Deus é o santuário no meio deles. A presença dele basta. A presença, a face e a glória dele. Portanto, no momento em que nós temos que confessar os nossos pecados, porque a santidade de Deus fica saliente para nós, lembremos que esse confessar de pecados é algo que devemos fazer com confiança. Confiança não em nós mesmos, confiança na graça de Deus, confiança na intercessão de Cristo, confiança na presença de Cristo entre nós e Deus. E por isso, ele nos convida, assim como se refere no livro de Hebreus, que eu lhe convido a ler como a última leitura antes do encerramento da mensagem, no capítulo 4, quando ele diz assim, versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, não uma tenda do encontro, mas o próprio céu, conservemos firme a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da sua graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se em algum momento da sua vida ficar claro que você não merece estar na presença de Deus, que bom que você tem essa consciência. Mas saiba que em Cristo, essa presença, essa face e essa glória lhe são garantidos. Usufrua, apesar de quem você é, por causa de quem Cristo é. Que Deus o abençoe. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós muitas vezes formamos os nossos bezerros de ouro e te afrontamos. Fazemos isso com pequenos gestos, palavras e atitudes que vão se tornando costumeiras e que muitas vezes cauterizam o nosso coração para não percebermos como isso afronta o Senhor. E apesar disso, continuando santo como só Tu és, o Senhor garante para nós presença, face e glória. Por isso, nesta hora, eu te peço, Senhor, por filhos e filhas Tuas, que se por um lado possam estar desprezando a Tua santidade, não percebem que também não estão usufruindo da Sua graça. Porque só quem percebe que Tu és santo, reconhece o privilégio da Tua graça. Por isso, ao mesmo tempo, te peço, Senhor, salienta cada vez mais no coração de cada filho e de cada filha Tua que se congrega neste lugar, que Tu és santo, santo e santo, que toda a terra está cheia da Tua glória, e que se não fosse a Tua presença conosco por causa de Cristo, nós seríamos destruídos. E ao mesmo tempo, à medida em que nós temermos cada vez mais o Senhor, que nós não tivermos, ó Deus, por pequeno o nosso pecado, que as nossas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, porque se forem desagradáveis, elas serão afronta, elas serão mágoa contra Ti, ressentimento e rebelião. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dê essa consciência, ajuda-nos a usufruir da Tua graça, porque só quando sentimos que não temos direito, que o único direito que nós teríamos diante da nossa rebelião é de sermos destruídos, é que nós podemos usufruir a Tua graça. E talvez aí esteja, Pai,
esse grande paradoxo: quanto mais soubermos que Tu és santo, mais usufruiremos da Tua graça. Quanto menos entendermos quão imerecedores nós somos, menos usufruímos do Teu perdão, Pai. Portanto, deixe isso muito claro na nossa mente, e não somente hoje e agora durante o culto, mas também todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos e Te agradecemos, pedindo para que essa mesma experiência continue nos marcando na exposição da Tua palavra hoje à noite. Assim oramos e assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.